eu vou apresentar agora uma diferença entre distância percorrida e deslocamento. Deslocamento, para a física, é uma grandeza vetorial. Então, nós vamos analisar o seguinte. Imagina que você tem aqui, nessa situação, várias ruas. Então, você tem a rua. Ruas na horizontal, ruas na vertical. Cada quadradinho, cada lado desse quadrado, tem um valor de 100 metros. Então, uma pessoa vai andar pelas ruas, ela quer chegar de A até B. Qual é a menor distância que ela vai percorrer para chegar de A até B? Então, você pode, por exemplo, dar uma pausa no vídeo e estimar qual é a distância, a menor distância possível que a pessoa vai percorrer para ir de A até B. Essa pessoa poderia ir para baixo. Vamos dar um exemplo. Ela poderia ir para baixo, 100 metros. Para o lado, 100 metros. Ela subiu 100, então 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 metros. Então, se ela fizer esse trajeto, a distância que ela vai percorrer é de 1100 metros. Mas ela pode fazer outro trajeto. Então, você pode agora, por exemplo, pausar o vídeo e estimar qual é a menor distância que a pessoa vai percorrer para chegar de A até B. A menor distância para a pessoa sair de A e chegar até B, nós vamos fazer um exemplo aqui. Então, nós vamos utilizar, ela pode andar. Primeiro, ela vai andar para o lado, 100 mais 100 mais 100. Então, ela movimentou-se para a direita 300 metros. Depois, ela vai movimentar-se para cima. 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 400. Outra forma, então, a gente pode representar aqui o trajeto que ela percorreu. Ela percorreu 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100. Então, ela percorreu 700 metros. Essa é a menor distância que a pessoa pode percorrer pelas ruas para chegar até B. Ela poderia também andar 100 mais 100. Vamos fazer outra forma. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Então, a menor distância que a pessoa vai percorrer, porque ela só pode andar pelas ruas, ela não pode ir direto de A até B. Nessa situação, ela só pode andar pelas ruas. Então, a menor distância percorrida, considerando que essa pessoa só pode andar pelas ruas, é de 700 metros. Então, essa é a distância percorrida. Distância percorrida é uma grandeza física escalar. O deslocamento é um vetor. O deslocamento é um vetor. A pessoa partiu de onde? Ela partiu de A, do ponto A. Ela chegou aonde? Ela chegou em B. Então, nós vamos representar um deslocamento de A até B. Então, nós vamos utilizar aqui um vetor. Nós vamos utilizar um vetor para mostrar essa situação. Então, quando nós falamos em deslocamento, estamos falando em uma grandeza física vetorial. Então, nós vamos utilizar o seguinte. Então, A, ela iniciou em A e terminou em B. Se essa pessoa ela pudesse se movimentar em linha reta, você teria uma coincidência numérica entre o deslocamento e a distância percorrida. Por quê? Porque a menor distância seria essa aqui. Mas ela não pode, ela só pode movimentar-se pelas ruas. Agora, o deslocamento é um vetor. Então, observe que eu escrevo D, flechinha em cima. É uma grandeza vetorial. Então, o vetor que nós vamos representar o vetor. Ele inicia no ponto A, porque a pessoa iniciou o movimento no ponto A e terminou no ponto B. Então, nós vamos representar aqui uma reta, e essa reta tem uma orientação. O sentido é de A para B. Esse é o sentido do vetor, de A para B.
E vamos agora calcular o módulo desse vetor, o valor desse vetor. Para a gente calcular o módulo desse vetor, observe que eu tenho um triângulo retângulo. Um triângulo em que os dois catetos, esses dois lados, formam um ângulo de 90 graus. Então, nesse triângulo, nós temos a hipotenusa, que é o lado maior, que é o D. Temos esse cateto na cor verde e esse cateto na cor azul. Esses dois catetos, eles formam um ângulo de 90 graus. Por isso, nós chamamos esse triângulo de triângulo retângulo. Um matemático muito famoso, chamado Pitágoras, fez uma equação que relaciona a hipotenusa com os catetos. É o que nós chamamos de Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Ele diz que num triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto lado é o lado, um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então, a hipotenusa é o D. Como eu estou preocupado agora só com o valor do vetor, eu não vou utilizar essa flecha aqui em cima, vou escrever apenas D, porque eu estou preocupado apenas com o módulo. Então, o módulo do vetor D. D é a hipotenusa. Então, D ao quadrado é igual a um cateto, um lado, 300. A ordem aqui não vai fazer diferença, pessoal. Eu escolhi esse aqui como cateto 1, esse como cateto 2. Então, um cateto 1 ao quadrado, 300 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, 400 ao quadrado. 300 ao quadrado é igual a 90 mil. 400 ao quadrado, 160 mil. 90 mil mais 160 mil é igual a 250 mil. Então, temos que D ao quadrado é igual a 250 mil. Para você obter o D, basta tirar a raiz quadrada de 250 mil. Temos, então, que D ao quadrado é igual a 250 mil. D é igual a raiz quadrada de 250 mil. D é igual a 500 metros. Então, a distância percorrida foi igual a 700 metros e o deslocamento, porque deslocamento é um vetor, é igual a 500 metros. Temos aqui um exemplo. Quando a gente escreve D igual a 500 metros, nós estamos falando sobre o módulo. Então, o módulo desse vetor, esse vetor, tem um módulo, um valor de 500 metros. Se a pessoa pudesse se movimentar em linha reta, sem passar necessariamente pelas ruas, se ela pudesse ir direto de A para B por esse trajeto, ela iria percorrer uma distância de 500 metros. Mas, como a gente falou anteriormente, nessa situação a pessoa só poderia movimentar-se pelas ruas. Temos então, vimos nessa videoaula, as grandezas físicas vetoriais e escalares, e nesse exemplo foi mostrado como determinamos o módulo de um vetor.